Bom, Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. E eu quero que você preste bastante atenção no que nós conversaremos nessa noite, porque simplesmente é algo poderoso para a minha e para a sua vida. Romanos, capítulo 5, versos 1 a 5. E a conversa que eu quero ter com vocês, a mensagem de hoje, o título dela, é As Bênçãos da Justificação pela Fé. As Bênçãos da Justificação pela Fé. Amém, amados? Assim vai dizer a palavra do nosso Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse bálsamo que o Senhor nos concede, por esse banquete maravilhoso que é a Tua Palavra. E clamamos ao Senhor nessa noite, para que através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações, transmita o seu recado para as nossas vidas nessa noite, gerando essa metanoia, essa mudança de pensamento, para a honra e glória do teu nome que nós oramos nesse momento. Amém. Amém, irmãos? O livro de Romanos é um compilado maravilhoso de teologia. É em Romanos que o apóstolo Paulo, ele vai expor todas as ações que o Senhor Deus executou na eternidade. E essa ação de Deus, ela tinha como objetivo planejar a redenção de uma humanidade caída, enviar o seu Filho amado para executar esse plano do Deus Pai. E como consequência da execução do Filho, essa obra será aplicada em nossos corações por intermédio do Espírito. Então, essa tríplice aliança em que a Trindade trabalha unida, tende a nos levar a um entendimento de que o Senhor ele trabalha com um propósito, a qual o Senhor ele planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. E é por conta dessa sincronia de trabalho que nós fomos alcançados, transformados e remidos. E essa remissão dos nossos pecados, por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em que Ele assume o nosso lugar, nós chamamos de justificação. E como já em algumas mensagens eu já havia abordado o que significa esse termo justificados, justificação, eu vou trazer novamente mais um pouco para esclarecer e ficar mais claro na mente dos irmãos, para que jamais saia da mente de vocês. E o que é ser verdadeiramente justificado? Essa ideia de justificação nada mais é do que eu devia para Deus
o justo juiz, uma quantia da qual eu não tinha capacidade de pagar. Eu não tenho essa capacidade. Então, diante dessa minha realidade, em que eu não consigo pagar esse débito que eu tenho para com Deus, e que débito é esse? O meu pecado. Em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe, é o que Davi vai descrever. Posteriormente, no mesmo livro ao qual nós lemos, Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há ninguém que queira buscar a Deus efetivamente. Não há ninguém que tenha o desejo inato de buscar ao Senhor verdadeiramente. Porque os nossos corações, obscurecidos pelo pecado, desejam apenas se afastar do Senhor. E então, diante desse débito que nós temos para com Deus, que é o nosso pecado, que é essa ofensa para com Deus, o Senhor, então, Ele, sabendo que nós não temos essa capacidade de cumprir essa alta exigência, que é pagar esse preço, Ele então envia o seu Filho, e o seu Filho, Ele age como um substituto. Então pense você que você tinha uma dívida enorme com o banco, e você sabe, não tem possibilidade alguma de eu conseguir pagar essa conta. Não há possibilidade alguma. Aí está lá no seu nome um débito de 1 milhão. E aí você olha, meu Deus, eu não consigo pagar. E aí você fala e usa aquela frase, devo, não nego e pago quando puder, mas a gente não vai conseguir. E aí o Senhor enxerga a nossa condição, e um Senhor rico, benevolente e capacitado, Ele assume o nosso lugar e paga a nossa dívida. Ei banco, ei juiz, esse devedor, você não precisa cobrar dele. Sabe por quê? Aquilo que ele te deve, pode deixar que eu pago. Ele está agora justificado. O seu débito foi justificado porque eu paguei por ele. Então a justificação é isso. Uma pessoa assumiu o nosso lugar de condenação. O lugar que era para eu e você estarmos, Jesus assumiu o lugar. Jesus morreu a nossa morte, Jesus sofreu a nossa humilhação, Jesus sofreu a separação que era da gente, a fim de que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. E aí essa justificação, ela traz consigo benefícios inestimáveis, dos quais, pasmem, é do desconhecimento de muitos discípulos de Jesus. E o meu intento nesta noite é trazer luz para o nosso entendimento, para que compreendamos as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus por conta que fomos justificados. Então você não foi apenas isento de pagar essa dívida. Você ainda recebe bênçãos por isso. E essas bênçãos nós vamos conversar aqui nessa noite. E eu peço a sua maior atenção para compreender que o sacrifício de Jesus foi algo maravilhoso. E eu quero que você saia dessa noite glorificando, exaltando e bendizendo a Deus. Porque o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi um sacrifício completo, perfeito, e que não há ninguém no mundo capaz de fazer isso por você. Ele fez um sacrifício perfeito. Então, por esse motivo que Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Porque é um projeto eterno de Deus para que Cristo glorificasse ao Pai na sua morte. E a primeira bênção que nós recebemos da parte de Deus por conta da justificação, ela se chama paz com Deus.
Olha só os versos 1 e 2 que o apóstolo Paulo vai dizer. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui interessantemente, nós percebemos que os capítulos anteriores, o apóstolo Paulo justamente ele vai falar sobre a justificação pela fé. Só há um meio de você receber essa justificação da parte de Deus. E essa justificação, ela só vem por meio da fé. E a fé não é uma ideia abstrata em qualquer coisa. A fé não é uma simples crença na existência de um ser todo-poderoso. A fé não é uma simples ideia ou um pensamento acerca da existência de um Deus. Mas a fé é o firme fundamento, é uma certeza e uma convicção pautada em uma pessoa. Você não crê em uma aleatoriedade com base na fé bíblica. Você não crê em um ser distante, transcendente, que não tem nenhum contato contigo na fé bíblica e verdadeira. Porque a fé que transcende das Escrituras é uma fé que vai nos convocar a ter uma paz plena com um Deus pessoal, um Deus que quer se relacionar e que no envio do seu Filho na cruz do Calvário, ele quer religar novamente aquilo que foi rompido, o seu relacionamento com ele. Então a relação que tínhamos com o Pai, que foi danificada pelo pecado, Cristo vem então trazer um nó, para que pudéssemos ter novamente contato com o Pai. E então essa justificação pela fé não é essa ideia que nós temos de Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é a planta, Deus é o sol. Não. Porque a fé que nós recebemos, ou que nós temos em Deus, até a fé que nós temos em Deus, não é uma fé que pode ser produzida por mim, por você. A fé que temos é uma fé que foi dada, é um presente. Efésios 2:8, pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a possibilidade e o privilégio que nós temos de crer no Deus transcendente e poderoso é um benefício provindo através da justificação. E através dessa justificação poderosa, agora nós temos paz com o nosso Deus. E se nós temos paz, isso significa que antes nós tínhamos com Deus o quê? Inimizade. Estávamos separados, distantes, desgarrados. E então essa graça do nosso Deus, ela nos aproxima, nos justifica, e Cristo nos representa e diz para Deus, olha, Ele está comigo. Ele não está sozinho, sabe por quê? As vestes dele estão purificadas com o meu sangue. Ele não se representa sozinho, eu estou por ele. Então não pense você, meu irmão, que quando você estiver diante do santo juiz, o Deus Todo-Poderoso, você já vai se apresentar, eu sou Daniel, está tudo certo. Não, de jeito nenhum. O que Deus vai querer ver é, você está marcado? Mostre-me os umbrais da sua porta. Que sangue que te lavou, em quem você confiou, em quem você colocou a sua vida, no dinheiro, no político de estimação, no deputado, no trabalho, na mãe, no pai. Eu quero te falar, meu irmão, nenhuma dessas fontes externas podem nos trazer a esperança e a fortificação que Cristo nos dá.
Somente através dele temos acesso ao Pai e podemos ser justificados. Não é através do Paulo, não é através do Tiago, não é através do Pedro, não é através da Maria. É somente Cristo que nos conduz a Deus. Somente Ele. E é por esse motivo que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual tipo de ponte você tem tentado chegar a Deus? Qual tipo de amuleto você tem tentado chegar ao Deus Todo-Poderoso? E eu quero te dizer algo nessa noite. Sem Jesus na sua vida, esquece que você vai ter contato um dia com Deus. Esquece, cara. Porque Deus, Jesus, meu irmão, é a única pessoa capaz de te levar novamente a um relacionamento com o Senhor. E então, diante dessa restauração da nossa paz com o Senhor, depois de tudo isso, nós não podemos viver de maneira a ignorar esse amor de Deus para com as nossas vidas, meus irmãos. Devemos recusar viver uma vida que desagrada a Deus. Precisamos lutar contra o pecado. Precisamos renunciar o nosso eu. Precisamos jogar o nosso ego por terra e fazer com que o Senhor habite completamente em nós. E o problema de muitas pessoas em avançarem no profundo com o Senhor é porque elas se amam demais. O quanto seu amor a você mesmo tem te atrapalhado a amar Cristo da maneira a qual Ele precisa ser amado. O quanto nós temos nos amado, o quanto o nosso amor próprio tem prejudicado a nossa relação para com Cristo. E a realidade, irmãos, é que muitas pessoas querem ir para o céu, não porque o Senhor lá habita, não porque o Senhor reina, não porque a sua glória será evidenciada, mas porque elas se amam demais. Nunca foi Cristo, nunca foi sua igreja, nunca foi um relacionamento com Ele, mas é o medo de ir para o inferno. Eu me amo tanto, eu não posso ir para o inferno. Deixa eu seguir uns protocolos religiosos. Deixa eu fazer uma performance que agrada a Deus. Cristo não está nem aí para a sua performance. Ele quer o seu coração. Performance os fariseus tinham. Performance qualquer religioso tem. Agora, ser um incircunciso de coração é outra coisa completamente diferente. Que tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de discípulo eu e você temos sido? Diante dessa justificação que nos traz paz, estamos negligenciando? Estamos vivendo de qualquer forma? Não faça isso, pelo amor de Deus. Nós devemos buscar uma vida que busca constantemente a paz com Deus, sabendo que assim como Tiago descreve em sua carta, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se isso não nos deixa em alerta, meu irmão, se isso não tem nos deixado alerta para não flertarmos com o mundo, o que nos alertará? O quê? Se nós recebemos essa maravilhosa graça que nos traz paz com o Senhor, porque eu estou querendo amizades com o mundo, porque eu quero o que o mundo quer, porque eu desejo o que o mundo deseja, porque eu faço o que o mundo faz. Por quê? Vocês estão me entendendo? O Senhor nos convocou para um viver santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. Ninguém.
Então todos aqueles que não receberam Cristo, meus irmãos, como Senhor e Salvador, todo aquele que se recusa a entregar sua vida a Ele e levam a vida em devassidão, em pecado, constituem-se inimigos de Deus. Provavelmente você conhece o inimigo de Deus, provavelmente ele mora na sua casa, provavelmente ele é um parente seu, porque todo aquele que não ama a Cristo é um inimigo de Deus, porque não foi justificado. E se não foi justificado, esquece, você não tem paz com Deus. O julgamento virá. O julgamento virá. Como nós temos vivido, como nós temos nos portado. Então, diante disso, nós entendemos, irmãos, a maravilhosa graça e a bênção de Deus, que provém da justificação, como mencionado, a paz com Deus. Não permita que o mundo à sua volta roube a sua paz com Deus. Não deixe que a rotina pesada o faça negligenciar tamanha bênção para a sua vida. Não permita. E aqui eu estou falando e pregando, meus irmãos, consciente do que eu vou ter que prestar contas na eternidade para o Senhor. Então ouça o que eu estou falando e aplique. Porque o meu compromisso não é com o seu sucesso financeiro. O meu compromisso não é com o seu sucesso emocional. O meu compromisso é com a sua salvação. É por esse motivo que eu preciso pregar o Evangelho e tão somente Ele. Eu não quero falar de mim, eu quero falar dele, é porque é Ele que traz a salvação. E a minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Ou é um inimigo dele? Não queira ser um inimigo de Deus. Porque a igreja contemporânea cada vez mais tem pintado a imagem de um Deus bonzinho, um Deus que passa a mão na cabeça, um Deus invisível, que vê as coisas acontecendo, mas não tem nenhuma ação efetiva. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não queiramos sermos inimigos de Deus. E então, a primeira bênção que nós entendemos da parte do nosso Deus é a paz que nós recebemos do nosso amado e bom Deus. E a segunda maravilhosa, grande bênção que nós recebemos, meus irmãos, é a alegria nas tribulações. Isso é poderoso. E isso precisa te acompanhar em toda a sua vida. E aqui, gente, está uma das preciosidades de Paulo. E é gostoso quando a gente lê e quando a gente se enxerga no texto. E olha só o que o Paulo vai dizer. Não só isso o quê? Nós temos paz com Deus. Nós não temos só paz com Deus. Mas também, verso 3, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E em muitas ocasiões, nos passa despercebidos o poder do Evangelho e o poder que ele tem nas nossas vidas. E nós não fazemos ideia. O Evangelho nos dá o poder de termos alegria, mesmo em meio às tristezas. Gente, eu vou repetir. O Evangelho te dá e me dá o poder de termos alegria, mesmo em meio às tristezas. Gente, isso é uma boa notícia. Isso é maravilhoso.
E talvez nós não paramos para pensar, nós encontramos isso como uma verdade talvez contraditória, um paradoxo. Daniel, como assim? Eu vou ser feliz triste? Parece que a conta não bate, as coisas não fecham. Mas a realidade, meus irmãos, John Piper ele vai dizer, abre aspas, alegria em meio à saúde? Alegria em meio à riqueza e confortos? E quando todos falam de você bem, porque isso significa alguma coisa para o mundo já tem isso. O mundo já tem alegria na saúde, o mundo já tem alegria na bonança, o mundo já tem alegria no dinheiro, o mundo já tem alegria num bom casamento, o mundo já tem alegria em todas as coisas boas. Isso o mundo já faz. Você vai qualquer cara mundano por aí, pergunta se ele está feliz com uma Ferrari. É claro que o cara vai estar. Se alegrar com essas coisas é fácil, é tranquilo. Mas a alegria, John Piper continua, a alegria, e eu gosto do termo que ele usa, a alegria indomável em meio à tristeza, isso o mundo não tem. Irmãos, eu quero que vocês abram a mente de vocês e entendam. O mundo não tem o que nós temos. A possibilidade de ter alegria, mesmo em meio às dores, tristezas, aflições, angústias, dores e medos. O mundo não tem. Isso é o que Jesus veio a dar a este mundo caído, cheio de dor e arruinado pelo pecado. E na Bíblia, irmãos, eu gosto de olhar a Bíblia e voltar para a Bíblia, porque não só em Romanos, assim como Paulo está dizendo, nós vemos em toda a trajetória de Paulo, nós estudamos praticamente 28 semanas Atos dos Apóstolos. Olha a longa jornada que nós fizemos estudando Atos, semana após semana. E o que nós mais vemos na vida de Paulo? Sofrimento, tristeza, dor, abandono. E agora eu quero que você chegue aqui comigo, porque a palavra de Deus, assim como Paulo descreve lá no capítulo 6 de 2 Coríntios, versos 3 e 10, olha as palavras poderosas que o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança e em sofrimentos, privações e tristezas. Paulo sofreu sofrimento, privações e tristeza. Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Verso 8, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivos, espancados, mas não mortos. Paulo apanhou, hein? E olha como apanhou. Foi espancado. Ele saiu de uma cidade, inclusive Tessalônica, desmaiado, como morto, de tanto apanhar. Verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha isso. Nada tendo, mas possuindo tudo. Olha a maravilha que é isso, gente. Isso é o apóstolo Paulo, passando por todo tipo de sofrimento, dor, abandono. E ele chega na conclusão, entristecidos, mas sempre alegres.
Irmãos, olha o poder do Evangelho. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, saibam de uma coisa. Se nos falta Cristo, nos falta tudo. Se nos falta o Evangelho, não há vida. O apóstolo Paulo sofreu tudo isso por amor ao Evangelho. Ele poderia murmurar, ele poderia gritar, sair dessa vida do Evangelho. Mas, meus irmãos, quando você encontra Cristo, Ele se torna tudo nas nossas vidas. Só é possível ter alegria e contentamento em meus sofrimentos quando temos Cristo. E nessa vida você vai sofrer. Nessa vida vai doer. Nessa vida você vai ouvir não. Essa vida ela vai ainda te esmagar. Porque é o mundo em pecado que nós vivemos. Entretanto, há esperança, porque o Evangelho nos dá o poder de termos alegria em meio às tristezas. E é somente o poder do Evangelho que pode nos conceder isso. Somente o poder do Evangelho pode nos dar essa graça. E eu me emociono porque é só a graça. Eu não consigo olhar para a vida desse servo de Deus e ver que eu faço tão pouco. Precisamos clamar por um avivamento no nosso coração, para que de fato desfrutemos do poder do Senhor. Somente, irmãos, estarmos fundamentados no Senhor, podemos ser pobres e enriquecendo pessoas, tristes, mas alegres, nada tendo, mas possuindo tudo. E esse poder que o Evangelho emana, esse poder que o Evangelho traz para nossos corações, ele traz a esperança. E esperança, gente, é algo poderoso. Porque nós temos esperança de que um dia Jesus vai voltar. De que sua palavra irá se cumprir por completo. Nós temos essa esperança. E aí no verso 5, o apóstolo Paulo ele conclui essa perícope dizendo: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Esse é o poder do Evangelho. Uma esperança que não vai te decepcionar. Uma esperança que não vai... Obrigado, minha irmã. Gentileza. Uma esperança que não vai te desapontar. Porque emprego vai te decepcionar. Família vai te decepcionar. Filhos vão te decepcionar. Pais vão te decepcionar. Mas a esperança que temos em Cristo, essa não. E mesmo na vida ou na morte, Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos dizendo mesmo no último suspiro: eu estou com você. E essa semana faleceu um teólogo maravilhoso. Hoje eu estou emotivo. Timothy Keller. E já li alguns dos seus livros e foram bênção para mim.
E uma de suas palavras, ditas por seu filho, ele diz o seguinte: é na morte que Deus diz: se eu não sou sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. Irmãos, essa esperança que nós temos em Cristo, e essa justificação gera isso na gente, essa esperança, essa espera, que mesmo nas nossas dores, nos momentos de dificuldade, nos agarramos na promessa. Assim como o Apocalipse vai descrever, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Então, irmão, não importa o que você está passando, o Senhor está com você. Ele está conosco. E essa é a bênção da justificação. Você não apenas foi salvo e remido. Você agora tem um novo viver. Um viver diferente da forma como o mundo vive. Mas um viver que tem a capacidade de ter agora paz com Deus, alegria em meio às tristezas e esperança mesmo em meio ao caos, mesmo quando tudo diz que não. Agarre-se no que a justificação tem para mim e para você. Entenda de uma vez por todas que você não foi apenas salvo, mas você foi salvo para algo maior. Você foi salvo para fazer diferença onde você está. Onde você foi colocado para estar. Fomos convocados para ser discípulos, para iluminar a escuridão que é esse mundo, trazendo paz, alegria, amor e esperança. E essa esperança não nos desaponta. Essa esperança não nos entristece. Essa esperança não é como a espera que o mundo tem nessas coisas passageiras. A esperança a qual nós temos, ela é fundamentada em uma pessoa. E essa pessoa morreu, ressuscitou e há de voltar. E juntos estaremos ao seu lado, glorificando, nos alegrando e desfrutando uma eternidade com Ele, após vivermos essa vida nessa lida, mesmo apesar de tantas dores, lutas e tristezas, saber que Ele nunca nos abandonou. Porque assim como o salmista vai descrever, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Que essa palavra faça sentido no seu coração. Que você entenda que a justificação, ela acarreta muitas outras bênçãos das quais muitas das vezes nós não fazemos ideia e que hoje você faz ideia. Paz com Deus. Alegria nas tribulações e adversidades. E uma esperança a qual não nos desapontará. Se apegue nessa palavra. No nome de Jesus. E que Cristo nos abençoe.